Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso café com palavras remas, palavras rema. Hoje estamos no 154º dia da nossa caminhada e apenas fazendo uma reflexão do que nós vimos ontem. Ontem nós vimos que um coração feliz e um lar feliz são frutos de uma vida que busca obedecer à palavra de Deus e cuidar bem da família. Hoje, dia 25/6/2026, o tema é Um Coração Aberto a Deus. A leitura vai passar por Salmos 131 a 139 e com atenção especial ao Salmo 139, que fala especificamente do tema, Um Coração Aberto a Deus. Por isso, a pergunta que nós temos para o dia de hoje: tenho permitido que Deus sonde meu coração, meus pensamentos e meus caminhos? Então, vamos preparar o nosso coração para ouvir a palavra com simplicidade e fé, porque estamos no 154º dia. Então, que todos nós possamos estar coração disposto, disponível a receber a palavra do dia de hoje, receber a direção que Deus tem preparado para nós. Então, para aqueles que puderem fechar os olhos e agradecer a Deus por mais esse momento. Pai amado, grandioso, bondoso, toda a honra, toda a glória é dada ao Senhor. Começamos esse dia diante da tua presença com humildade. Obrigado pela vida, pela tua palavra e por mais uma manhã em que podemos ser tratados pelo Senhor. Sonda o nosso coração, mostra aquilo que precisa ser curado, corrigido e entregue ao Senhor. Guarda nossos pensamentos, que não sejamos guiados por orgulho, por medo, amargura ou intenções escondidas, Pai. Guia-nos pelo caminho certo, que a tua voz seja mais forte do que a nossa vontade. Entregamos este dia nas tuas mãos, conduz nossas palavras, nossas decisões e atitudes. Por isso, mais uma vez agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, vamos lá. Fizemos a nossa oração de abertura, agradecendo ao Pai por mais esse dia, por mais esse momento, que todos nós possamos sim ter nessa direção que nós temos recebido do Pai, a humildade em reconhecer sim todo o poder que o Senhor tem e, consequentemente, fazer os ajustes necessários. Bom, como eu tenho comentado para vocês, esse quadro Contexto Devocional ou Contexto do Devocional é para que nós possamos, antes de aplicar o texto à nossa vida, vamos entender o caminho da leitura, o que nos reserva para esse dia. Os Salmos 131 a 139 falam de confiança, adoração e dependência de Deus. É uma leitura que nos coloca diante do cuidado e da grandeza do Senhor. Sim, especificamente no Salmo 139, esse salmo mostra Davi abrindo o coração diante do Senhor. Davi não tenta se esconder, nem fazer pose espiritual. Davi reconhece que Deus conhece seus caminhos, seus pensamentos e suas intenções. Nada fica escondido diante do Pai. Davi sabia disso. Por isso, a leitura nos chama para viver sem máscara, permitindo que Deus nos sonde e nos guie. E como Deus está nos guiando, o que é que temos que guardar para o dia de hoje? Primeiro, Deus conhece nosso coração por completo. Ele vê o que mostramos e também aquilo que guardamos por dentro. Não precisamos esconder nossas lutas do Senhor. Não. Deus não se assusta com a nossa verdade, porque Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ser sondado por Deus é caminho de cura e direção. Quando Deus mostra algo, é para nos conduzir melhor, não é para nos punir, não é para nos rejeitar, é simplesmente para nos conduzir para um caminho melhor, para uma direção melhor. Por isso, quem se entrega ao Senhor caminha com mais segurança. E se nós caminhamos com segurança, vamos agora sim
adentrar ao bloco ou aos blocos, fazendo a leitura do primeiro bloco. Deus conhece tudo em nós. Antes, comentando que nesse bloco vai nos mostrar que Davi se coloca diante de Deus sem reserva. O texto vai nos mostrar que uma das orações mais profundas de Davi. Davi pede que Deus sonde seu coração, prove seus pensamentos e guie pelo caminho eterno. Isso revela uma sinceridade, porque Davi estava se entregando ao Senhor sem máscara. Por isso, o coração aberto permite correção e direção. E foi o que aconteceu com Davi. Ele não temeu que Deus revelasse o que precisava ser tratado. Pelo contrário, ele desejava que toda impureza fosse removida. E essa atitude mostrava dependência, humildade e confiança na direção do Criador. Então vamos para a leitura do primeiro bloco. O Salmo 139 encerra com uma das orações mais profundas e pessoais de Davi, revelando sua disposição em se colocar diante de Deus sem reservas. Ao pedir que o Senhor sondasse seu coração, provasse seus pensamentos e o guiasse pelo caminho eterno. Davi mostra a consciência de que nada pode ser escondido diante de Deus. Ele não teme a revelação de sua intimidade, mas, ao contrário, a deseja, para que toda impureza seja removida. Essa entrega total demonstra um coração que reconhece sua dependência do Criador e que confia em sua direção para trilhar o caminho correto. Bom, nessa leitura do primeiro bloco, Davi reconhece que Deus conhece seu coração. Sim, essa afirmação de Davi, que ele reconhece que o Senhor conhece seu coração, porque ele sabia que o Senhor via além da aparência. Por isso, nada fica escondido diante do Senhor. Podemos esconder até de nós mesmos, podemos esconder de outros, mas não de Deus. Porque Deus vê os nossos pensamentos, vê as nossas intenções, vê as nossas palavras e nosso caminho. Deus conhece o que falamos e também o que está por trás de nossa fala. Esse conhecimento que Deus tem sobre a nossa pessoa não deve gerar medo, mas rendição. E quando eu falo virar rendição, é para um simples caso, né? Porque quando nós trazemos esse texto, o que está escrito nesse texto para o nosso dia, traz exatamente para a certeza que Deus nos conhece tanto que Ele sabe o que é o melhor para nós. Trazendo para o nosso dia a dia, quando Deus mostra algo no coração, Ele não faz isso para nos humilhar, mas que nós possamos ser curado e guiado. E se possamos ser curado e guiado, vamos para a leitura do primeiro confronto que vai tratar do primeiro bloco. E aqui, mais uma vez, busquei trazer de uma forma simples, de uma forma prática, para que todos nós possamos entender como está a nossa postura em relação ao exemplo que foi colocado no primeiro bloco. Primeiro, postura errada. Tentar esconder de Deus o que está dentro do coração. Deus conhece tudo. E se Deus conhece tudo, a postura certa é o quê? Abrir o coração com sinceridade diante do Senhor. Nesse caso aqui, pessoal, não adianta tentarmos esconder algo daquele que conhece tudo, porque isso não vai acontecer. Ou seja, nós não vamos conseguir falar uma coisa e essa coisa não ser a verdade absoluta, porque Deus sabe tudo. Então, é como o Davi fez, não ser colocado sem máscara, sem mentir, ser sincero naquilo que está acontecendo e naquilo que precisa mudar na nossa vida. Vou trazer um exemplo do dia a dia, dizer que está tudo bem, mas carregar mágoas, medos ou intenções erradas por dentro. Nesse caso, Deus vê uma sala ou a sala da alma que ninguém visita. Somente o Senhor tem acesso a essa sala. Por isso, a postura certa diria: Senhor, vê meu coração e trata o que precisa ser tratado. E nesse caso, vai nos ajudar, quando a gente faz essa afirmação, né, que Deus veja nosso coração e trata aquilo que precisa ser tratado, a pergunta de confronto vai ficar simples em responder.
Tenho sido sincero diante de Deus ou tenho usado máscaras? Essa aí é a primeira pergunta do bloco um, que nos trouxe exatamente uma linha de entender que Deus sabe tudo. Então, que possamos ser sinceros em tudo aquilo que nós compartilhamos com o Senhor. Bom, agora vamos para a leitura do segundo bloco. E o segundo bloco, coragem para ser sondado. O que esse bloco vai nos mostrar? Primeiro, que Deus conhece nossa história por completo. O devocional lembra que Deus conhece cada detalhe da nossa vida desde o ventre materno. Nada está escondido diante dele. Essa verdade não deve gerar medo, mas segurança, porque sim, somos conhecidos e conduzidos por um Deus fiel. Davi reconheceu isso. Então vamos ver o que foi que Davi fez a partir do segundo bloco. A atitude de Davi revela coragem para se expor à luz divina, sem máscara ou justificativas. Ele sabia que Deus o conhecia desde o ventre materno, pois já via seus dias e sabia de cada detalhe de sua vida. Sua oração não era apenas confissão, mas um convite para que Deus guiasse sua jornada com integridade. Mesmo rejeitado pelos irmãos e esquecido pelo pai, Davi não deixou a amargura dominar seu coração, manteve-se sensível à voz de Deus e foi transformado em um homem segundo o coração do Senhor. Essa frase, principalmente, que Davi foi transformado em um homem segundo o coração do Senhor, revela essa intimidade que Davi tinha com o Pai. Por exemplo, Davi pede que Deus sonde o seu coração. E quando Davi pediu isso ao Senhor, era simplesmente para quê? Que apesar de ter uma oração muito profunda, ele permitia que Deus entrasse onde ninguém mais entra. Por isso que nós temos que ter essa certeza que quando nós compartilhamos com o Senhor, nós temos que dar essa total liberdade, porque Deus é o único que consegue entrar onde muitos não conseguem. Somente o Senhor tem esse acesso à nossa alma, ao nosso coração. Por isso, ele não foge da luz de Deus. Davi não fugiu da luz de Deus. Davi entendia que a luz do Senhor não iria destruir, porque ele estava se rendendo ao Senhor, mas que a luz do Senhor iria purificar o mesmo. Da mesma forma que Davi entendeu nesse modelo, ou nesse momento, que nós possamos sim ser sondados pelo Senhor, exigindo humildade e coragem. É isso, ser sondado pelo Senhor exige humildade e coragem. Nem sempre gostamos de ver o que precisa mudar em nós. Essa é uma frase de reflexão mesmo, porque realmente nem sempre gostamos de ver o que precisa mudar em nós. Deus revela para remover o que nos afasta dele. Esse é o ponto. Trazendo para o nosso dia a dia, quando uma atitude, um pensamento ou intenção é confrontado pela palavra, é o cuidado de Deus nos chamando para mais perto. Por isso que nós não devemos ter medo. Somos sabedores que quando compartilhamos com o Senhor algo que precisa ser ajustado, temos que escutar o retorno dele e aplicar o mesmo, porque sabemos o cuidado do Senhor em tudo aquilo que nós fazemos e deixamos de fazer. E dentro dessa linha, se nós estamos deixando de fazer algo, vamos para o confronto. E o confronto vai falar do quê? Do nosso pensamento. E o nosso pensamento, ou o pensamento errado, é melhor não mexer no que está escondido. Eu já escutei essa frase algumas vezes, que eu acredito que vocês também possam ter algo semelhante, né? Melhor não mexer naquilo que pode ser pior. E esse é o ponto. Nós temos que ter um pensamento diferente, pessoal. E o diferente seria um pensamento, na minha visão, um pensamento certo. É o quê? Deus só toca para curar, corrigir e conduzir. Deus, ele tem sim o conhecimento pleno de tudo aquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós não estamos fazendo e daquilo que podemos fazer, porque somente ele tem a história completa. Por isso que é importante abrirmos o nosso coração, abrirmos de uma forma fiel e principalmente olhar tudo aquilo que nós estamos deixando de fazer. Eu sempre comento que esse devocional
ele quando foi, vamos dizer assim, quando nós iniciamos, ele tinha uma intenção. A intenção é que eu pudesse ter, então eu vou falar mais no singular, né? Que eu pudesse ter a constância diária de buscar a palavra. Eu tenho certeza que o relacionamento com Deus, ele não acontece de forma espontânea, espontânea assim, de forma esporádica, não espontânea, esporádica. Porque quando nós buscamos ao Senhor somente naqueles momentos de aflição, nós não estamos trazendo para o Senhor a confiança que nós depositamos nele, porque esse momento de aflição tem sim, em certas situações, a necessidade desse momento é para que possamos corrigir algo que não está correto. Por isso que eu percebi que, por mais que eu estivesse buscando fazer a leitura da palavra, e falo para vocês, hoje ainda tem uma luta grande, e essa luta grande eu acredito que vocês também convivem de fazer a leitura diária, né? Porque a nossa natureza humana, ela busca sempre fazer aquilo que a gente entende que é o primordial. Mas o primordial, pessoal, é ter o acesso ao Senhor, ter o contato diário com Ele. Por isso que, independente das circunstâncias, eu quero que Deus me dê força, me dê sabedoria, para que eu possa escutar a voz dele, que eu possa entender que sem Ele o dia fica desorganizado. Então, que eu possa organizar o meu dia tendo a direção do Senhor. Foi isso que aconteceu aqui quando eu quis mostrar que o pensamento certo é que Deus só vai tocar em nós para curar, nos corrigir e nos conduzir. E trazendo o exemplo do dia a dia, evitar uma conversa com Deus porque sabe que precisa mudar. Em alguns momentos, a gente tenta adiar o nosso tratamento, mas saiba que Deus quer nos libertar. Então, por que nós vamos adiar algo se o Todo-Poderoso, se o nosso Senhor está buscando sim nos tirar de correntes que por muitos anos nos traz aprisionado ou nos aprisiona em alguma situação ou em alguma área da nossa vida. Por isso que eu trago que a postura certa diria o quê? Senhor, pode sondar meu coração. E se Deus vai sondar o nosso coração, porque nós estamos pedindo ao mesmo, veja essa pergunta. Tenho permitido que Deus trate áreas escondidas da minha vida? É um momento de refletir, porque Deus sabe tudo que é necessário para nos corrigir. Mas para isso nós temos que temos que permitir que o Senhor faça isso. Deus é tão poderoso que nos dá esse poder de permitir ou não. Porque Deus poderia fazer qualquer coisa, mas Ele nos dá esse livre-arbítrio para que nós possamos tomar essa decisão. E se é para tomar a nossa decisão, vamos para o bloco 3. E aqui no terceiro bloco, nós somos guiados no caminho eterno. Sim, a sensibilidade à voz de Deus fortalece contra os gigantes. E quais são os gigantes? Davi enfrentou rejeição, dúvidas e gigantes, mas não permitiu que a amargura dominasse seu coração. Por por permanecer sensível ao Senhor, foi capacitado a viver grandes conquistas pela comunhão com Deus. Todos nós conhecemos um pouco a história de Davi, que ele foi rejeitado pelos irmãos, que o pai praticamente colocou ele para ele ficar cuidando somente das ovelhas. Então ele não era reconhecido dentro da própria família. E nesse momento, vamos fazer a leitura do terceiro bloco para entender esse contexto. Então vamos lá. Essa postura também o sustentou diante dos gigantes, porque essa postura é o que nós falamos no segundo bloco, que comentou que Davi manteve-se sensível à voz de Deus e foi transformado em um homem segundo o coração do Senhor. Essa postura também o sustentou diante do gigante, que enfrentou tantos físicos quanto espirituais. Muitos duvidaram de sua capacidade, tentaram impedi-lo, mas nada pôde barrar aquilo que Deus havia projetado para a sua vida. A entrega interior de Davi o habilitou a viver grandes conquistas externas, pois sua força vinha da comunhão com Deus e não da sua própria capacidade. Sim, esse é um ponto importante. Davi pede que Deus o guie pelo caminho eterno. Ele não quer apenas ser examinado, ele quer ser conduzido. Por isso que Davi pede que Deus o guie pelo caminho eterno. Ele reconhece que precisa da direção do Senhor. Isso é muito forte, pessoal. Aqui
dá uma linha, de uma clareza da intimidade que Davi tinha com o Senhor, porque ele reconhece que precisa da direção do mesmo. E isso é somente para aquele que é humilde. Então, quem é humilde sabe que não enxerga tudo sozinho. Por isso que ele está pedindo essa direção do Senhor. Um coração aberto a Deus não confia apenas na própria capacidade. Sim, Davi teve várias conquistas, mas sabia que a força da vitória dele vinha da comunhão com Deus. Isso está muito claro quando a direção de Deus nos dá a segurança para caminhar. Davi escutava a direção do Senhor. E trazendo para o nosso dia a dia, quando não sabemos exatamente o próximo passo, podemos pedir: Senhor, guia-me pelo caminho certo. E nesse momento que estamos pedindo para que o Senhor guie-nos pelo caminho certo, podemos trazer a linha do confronto. E nesse caso, o confronto do terceiro bloco, ele vai tratar do quê? É sobre a direção. Então, o pensamento errado, eu consigo conduzir tudo sozinho. Essa é uma direção errada. Nenhum de nós consegue conduzir tudo sozinho, porque nós não temos o conhecimento de tudo. Nós temos o conhecimento de uma parte do processo, de uma parte da caminhada. Por isso, temos que entregar ao Senhor. E entregando ao Senhor é ter o pensamento certo. Preciso da direção de Deus para caminhar com segurança. E se eu vou trazer aqui um exemplo para nos facilitar o nosso entendimento, ter uma clareza maior para o nosso entendimento. Decidir no impulso e só depois pedir que Deus abençoe o caminho. É melhor pedir direção antes do passo do que socorro depois do tropeço. Isso todos nós entendemos e sabemos que é sempre melhor compartilhar isso com Deus, ou toda situação que exige decisão, antes de efetivá-la. Mas por que nós não fazemos sempre? Porque algumas vezes nós tomamos a decisão de fazer sozinho. É através do impulso. O nosso impulso, muitas vezes, nos dá a vontade de fazer algo e faz sem ter a direção do Senhor. Dessa forma, nós temos que pensar o seguinte: a postura certa diria: Senhor, guia meus passos antes das minhas decisões. Como eu tenho comentado para vocês, muitas vezes nós queremos resolver as coisas rápidas, mas nem tudo que é rápido é preciso. Primeiro nós precisamos falar com o Senhor, para depois tomar as decisões. E isso vai muito na linha dessa pergunta. Tenho pedido direção antes de agir ou só depois das consequências? Porque, mais uma vez, a questão do impulso. Nós, seres humanos, tem aquele ditado quando alguém pisa no nosso pé, que a nossa reação é espontânea. É, então, quando eu falo espontânea, depende daquilo que nós temos dentro do coração. Se nós temos dentro do nosso coração a direção do Senhor, entendendo que se houve um pisar no nosso dedo, no nosso pé, isso não foi simplesmente pela vontade do outro, mas quando nós nos sentimos feridos, pessoal, normalmente a nossa reação ela vai numa linha de briga. E é esse o ponto que Deus quer nos colocar no nosso coração no dia de hoje, que nós devemos sim não entrar no confronto, que nós precisamos primeiro, confronto, digo, no afronto, que nós precisamos entrar primeiro no entendimento com o Senhor, compartilhar com Ele tudo que é necessário. E se tudo que é necessário compartilhar, nós vamos passar para o Senhor, vamos para o último bloco. E o último bloco vai falar sobre o quê? A entrega que vence gigantes. E nesse caso aqui, ser sondado por Deus é ser guiado com segurança. A grande lição do devocional de hoje é quando entregamos palavras, pensamentos e intenções ao Senhor, Ele nos guia pelo caminho eterno e nos conduz à vitória sobre nossos próprios gigantes. Então vamos fazer a leitura do último bloco. Hoje somos chamados a viver da mesma maneira, sem superficialidade, entregando a Deus não apenas nossas palavras, mas também os pensamentos e intenções mais ocultos do nosso coração. Quando deixamos que o Senhor nos sonde, ele nos guia em segurança pelo caminho eterno e nos conduz à vitória dos nossos próprios gigantes. Quem se permite ser sondado por Deus
nunca fica perdido, mas sempre é guiado pelo caminho até a eternidade. Esse último bloco, para fechar o nosso devocional, ele trouxe para nós uma certeza. Davi enfrentou rejeição, dúvidas e gigantes. Sim, ele não teve uma vida simples, mas aprendeu a depender do Senhor, aprendeu a depender de Deus. E isso nos dá um quê? Sabedor nós somos que sua força vinha da comunhão com Deus. Sim, a grandeza de Davi não estava apenas na coragem, mas principalmente na intimidade que ele tinha com o Senhor Deus. E trazendo para uma linha de analisarmos, né? O coração sondado e guiado não fica perdido. Quem permite que Deus trate o nosso interior ou interior, também recebe direção para o exterior. Então, que possamos estar aberto, disposto e disponível a receber, sim, essa direção ou esse tratamento interior para que possamos se expandir isso de uma forma exteriormente. E quando eu falo exteriormente, no sentido de olhar o que nós estamos vendo, né, com nossos olhos, mas olhar por aquilo que nós temos dentro, que é o nosso coração, e que esse coração seja rendido ao Senhor, assim como Davi fez. Vamos trazer essa situação, principalmente olhando o dia atual. Deus conduz seus filhos em segurança até o caminho eterno. Se nós trazermos agora para o nosso dia a dia, os gigantes de toda a natureza pode aparecer. Sim, gigante de desânimo, o gigante da incredulidade, o gigante dos medos, do receio, das dúvidas, da escassez. Tem vários gigantes que nós enfrentamos todos os dias. Eles podem aparecer, sim, mas um coração entregue a Deus nunca caminha sozinho, porque Deus sempre está conosco. Então, independente do tamanho dos gigantes, não existe nada maior do que o Senhor. Então tenha certeza absoluta disso. Deus é maior do que tudo. E se Deus é maior do que tudo, por que nós vamos ter medo, insegurança, ansiedade? O que nós podemos ter é como Davi fez, é pedir sim que Deus sonde o nosso coração e extraia tudo de ruim que possamos ter, que nós possamos ser purificados pelo Senhor. E dentro dessa linha de purificação, vamos para o confronto. E nesse último confronto, que fala das lutas que enfrentamos, a nossa atitude, ou a atitude errada que eu coloco aqui para vocês, é enfrentar os gigantes da vida confiando somente na nossa própria força. Jamais. Nós temos que enfrentar esses gigantes com o poder do Senhor. Por isso que a atitude certa é o quê? Entregar o coração a Deus e caminhar guiado por Ele. Vamos entregar o nosso coração ao Senhor, pedir realmente para que Ele sonde e que Ele retire, extraia de nós algo que não vai em linha com a vontade dEle, com a palavra dEle. E trazendo aqui para o nosso exemplo, vamos lá. Às vezes estamos cansados porque estamos tentando vencer tudo sozinho. Esse é o ponto que a gente não pode. Porque lutar contra medo, pressão ou rejeição sem buscar comunhão com Deus. Quando nós não buscamos essa comunhão com Deus, sim, estamos se tornamos cansados, porque Deus é maior do que tudo. E nós tentamos vencer algo que é grande, por isso que o título aqui é gigante. Mais ou menos, gigante da incredulidade, gigante do desânimo, gigante do medo, gigante da ansiedade, gigante da escassez. Quantos gigantes nós enfrentamos ao longo da nossa vida? Por isso que temos que buscar, sim, essa comunhão com o Senhor, porque somente Ele vai nos ajudar a vencer todos esses gigantes. Por isso que nós não devemos estar cansados por tentarmos tudo sozinho. Nós temos sim que compartilhar com Deus. Por isso que a postura certa diria o quê? Senhor, a minha força vem da tua presença. Olha só que é uma frase simples, uma frase curta, mas ela tem um peso enorme, porque realmente a força nossa tem que vir da presença do Senhor no nosso dia. Por isso que ele tem que ser o centro da nossa vida, sempre. E trazendo para a última pergunta de confronto, tenho enfrentado os meus gigantes sozinhos ou com o coração entregue a Deus? É. Essa última pergunta encerra o nosso devocional de hoje, principalmente vamos fazer agora aqui um resumo do que nós falamos, do que nós vimos nesse devocional do dia 25 de junho. Primeiro, no bloco um, nós vimos que Deus conhece tudo em nós, não tenham dúvida disso.
No bloco 2 aprendemos que precisamos permitir que Deus nos sonde. Vamos permitir, pessoal. Vamos todos nós permitir que Deus nos sonde, sonde nosso coração, para realmente extrair do nosso coração aquilo que não é dele, aquilo que não vem dele, aquilo que realmente tem que ser colocado para fora. No bloco 3 lembramos que Deus nos guia pelo caminho eterno. Somente o Senhor consegue nos direcionar e nos guiar para o caminho eterno. Por isso que nós precisamos fazer o que nós vimos agora no último bloco. Vimos que um coração entregue vence gigantes com Deus. Então, se o gigante que você está enfrentando hoje, peça auxílio, peça direção para o Senhor, porque somente com a atuação do Senhor você vai poder ultrapassar, ou nós vamos poder ultrapassar esses gigantes que porventura vêm aparecer na nossa vida no dia de hoje. Dentro dessa ótica, o que é que nós temos reservado para o dia de hoje? Primeiro, tudo aponta para uma verdade simples. Quando deixamos que o Senhor nos sonde, ele nos guia em segurança. E isso vai nos fazer olhar para a mensagem central. A mensagem central para hoje, dia 25 de junho, é simples. Um coração aberto a Deus permite ser sondado, tratado e guiado no caminho certo. E se é para ser tratado e guiado pelo caminho certo, vamos praticar. E praticar como? Guardando hoje, primeiro, Deus conhece meu coração por completo, não tenho dúvida disso. Segundo, ser sondado por Deus é caminho de cura. Vamos pedir para que Deus sonde nosso coração. Terceiro, quem se entrega ao Senhor caminha em segurança. E o que seria caminhar em segurança? Essa é uma palavra simples para levarmos hoje. Quando Deus revela, também dá graça para mudar, que possamos mudar no dia de hoje aquilo que está dentro do nosso coração que não pertence ao Senhor. Não há lugar escondido demais para o cuidado do Pai. Isso não temos dúvida. E o que é que nós podemos praticar hoje? Esse momento de trazer uma oração simples é mais realmente para que a gente saiba que é na simplicidade que existem as grandes coisas. Não adianta tentar inventar grande coisa, não, porque a simplicidade traz tudo que nós precisamos. Então, tudo que nós precisamos hoje é ter uma oração simples, semelhante a essa aqui. Senhor, sonda meu coração, trata o que precisa ser tratado e guia meus passos pelo teu caminho. Simplesmente isso. Isso vai possibilitar praticarmos aquilo que Deus quer na nossa vida. Separar alguns minutos em silêncio e pedir a Deus para mostrar uma área do coração que precisamos de direção, mudança. Tire um minuto, tire 2 minutos, 3, 4, 5 minutos, mas compartilhe com Deus e peça que Deus sonde qualquer área da sua vida que precisa ser ajustada. Não precisa ser uma oração bonita, pessoal. Precisa ser sincera, porque Deus sabe tudo. E se Deus sabe tudo, vamos mais uma vez agradecer a Ele, e Ele sabe da nossa gratidão por termos concluído mais um dia da leitura devocional, mas que nós temos um dia pela frente aí para aplicarmos tudo aquilo que nós aprendemos hoje. E o que nós aprendemos hoje, principalmente, foi o quê? Foi ser grato a Ele por possibilitar também a gente ter essa direção. E essa direção de hoje é o quê? Principalmente que Ele possa, sim, sondar tudo aquilo que nós temos de ruim em nosso coração e extrair, que nós possamos ser purificados pelo Senhor. Então vamos lá. Senhor, obrigado pela tua palavra de hoje. Obrigado porque o Senhor nos conhece por completo e ainda assim nos chama para perto. Sonda nosso coração, mostra nossos pensamentos, as nossas intenções e caminhos que precisam ser alinhados à tua vontade, Senhor. Dá-nos coragem para não fugir da tua luz, que sejamos humildes para reconhecer e mudar. Guia-nos pelo caminho eterno, que nossas decisões sejam conduzidas pela tua presença e pela tua palavra. Fortalece-nos para vencer nossos gigantes, que a nossa força venha da comunhão contigo. Por isso, mais uma vez agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pessoal, obrigado. Daqui a alguns minutos estarei disponibilizando aí a nossa gravação, que ao longo do dia você reserve aí 2, 3, 4, 5 minutos para refletir o que nós acabamos de ler. E se não lembrar de todas as coisas, escute novamente a nossa gravação, porque eu tenho certeza que ela vai nos dar uma clareza maior. Eu vou fazer isso com certeza, estou indo agora para São Bernardo do Campo,
mas vou fazendo ou escutando esse devocional, porque ele com certeza ele vai me dar uma clareza maior. E amanhã é sexta-feira. Então, sexta-feira, a nossa leitura vai ser às 6 horas e 21 minutos, tá? Então, amanhã, às 6 horas e 21, espero todos vocês. Fique com Deus e tenha uma quinta-feira abençoada. Tchau, pessoal. Até Amém. mais. Tchau, tchau.